Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material que é, assim, essencial para a prevenção de grandes acidentes industriais. Vamos entender um conjunto de princípios que foram pensados para capacitar cada pessoa, lá na linha de frente, a evitar verdadeiras catástrofes. E para começar, vamos direto para um número que, olha, choca um pouco. Segundo a Associação Internacional de Produtores de Óleo e Gás, a famosa IOGP, 91% de todos os incidentes de processo que eles analisaram em uma década inteira, tá, poderiam ter sido evitados. É um número que com certeza nos leva para a próxima pergunta. Pois é. Como? Como é que se evita um percentual tão gigantesco de incidentes? A resposta, e isso é o mais interessante, não está em criar mais um monte de regras, mas sim em uma nova forma de pensar e de agir no dia a dia. E para a gente entender esse como, nosso papo vai passar por 5 pontos principais. Primeiro, a gente vai falar sobre a natureza do risco. Depois, vamos ver a solução que nasceu da análise de dados. Em seguida, o coração da coisa, os 10 fundamentos essenciais. E aí, vamos entender a filosofia por trás deles e, por fim, como tudo isso ajuda a construir uma cultura de segurança muito mais forte. Bom, para começar, é super importante entender uma coisa. Segurança de processo não é sobre o escorregão, o pequeno corte. O foco aqui é prevenir aqueles eventos que quase nunca acontecem, mas que, se acontecerem, as consequências são altíssimas. Sabe? São aqueles incidentes que têm potencial para se tornarem eventos catastróficos. E foi justamente para combater esse risco que a IOGP fez um trabalho imenso, analisando uma década de dados de acidentes fatais. E dessa análise toda nasceram os Fundamentos de Segurança de Processo, ou FSPs. É uma abordagem totalmente baseada em dados para tentar reduzir e, quem sabe um dia, eliminar esses eventos tão graves. Mas o que são na prática esses FSPs? Pensa neles como um conjunto de princípios bem básicos. E o mais importante, eles não foram feitos para especialistas trancados numa sala, não. Foram feitos para todo mundo que está lá na operação, no dia a dia. O foco é simples: reforçar e simplificar boas práticas que, na verdade, já deveriam existir. E aqui tem um ponto que vale a pena destacar. Qual a diferença entre os FSPs e outras regras que a gente já conhece? Bom, muitas empresas têm as regras que salvam vidas, certo? Elas focam em proteger a pessoa, o indivíduo. Já os FSPs são complementares. O foco deles é na integridade do processo como um todo. A ideia é capacitar as equipes a enxergar e questionar os riscos maiores. E agora sim a gente chega no centro de tudo. Vamos conhecer os 10 fundamentos. Tenta pensar neles como ações bem claras, bem diretas, que cada pessoa pode tomar para se proteger e proteger os colegas também. Vamos lá. O primeiro, ele foca em disciplina. Nós usamos procedimentos. Parece simples, né? Mas a complacência, especialmente com tarefas que a gente já fez 1000 vezes, é uma das maiores causas de problema. Pular um passinho só numa tarefa familiar pode enfraquecer uma barreira de segurança super importante sem que ninguém nem perceba. O segundo fundamento ataca um desafio mais psicológico. Nós respeitamos os perigos. Pensa só. Quando se trabalha todo dia perto de perigos como líquidos inflamáveis ou alta pressão, é muito fácil se acostumar, né? A gente acaba achando normal. É a chamada normalização do risco. Esse fundamento vem para lembrar: a gente precisa estar sempre vigilante e nunca, nunca subestimar as consequências. O terceiro é sobre proteção. Nós mantemos as barreiras. As barreiras são as nossas camadas de defesa que impedem um desastre. Elas podem ser físicas, tipo um sistema de alívio de pressão, ou até humanas, como a resposta correta a um alarme. É fundamental entender para que cada uma serve e, mais importante, falar na hora se algo parece fraco ou inadequado. Agora o quarto, que é um princípio de engenharia básico. Nós permanecemos dentro dos limites operacionais. Todo equipamento tem um envelope seguro de operação. Forçar os limites de pressão, de temperatura, isso é correr um risco completamente desnecessário. É o caminho para uma operação instável e totalmente imprevisível. Seguindo, o quinto, nós mantemos isolamento seguro. Qualquer trabalho que precise abrir um equipamento, uma tubulação, tem que ter um plano de isolamento específico e verificado para aquela tarefa. Usar um plano genérico, um que parece servir, isso já causou acidentes gravíssimos. E a verificação de energia zero antes de começar é absolutamente crítica. Esse sexto fundamento, nós percorremos a linha, é uma ação muito prática. Antes de começar qualquer operação, é preciso ir lá e verificar, fisicamente mesmo,
Se o sistema está configurado do jeito certo, se as válvulas estão na posição correta, não dá para confiar só na memória ou no papel. A verificação no campo é essencial. Metade dos acidentes fatais que a IOGP analisou envolveram uma ignição. Por isso, o sétimo fundamento é tão importante. Nós controlamos fontes de ignição. E isso vai muito além do óbvio, como uma chama aberta. Inclui eletricidade estática, superfícies quentes, até veículos. Um controle rigoroso disso é o que impede que um simples vazamento vire uma catástrofe. O oitavo é sobre reconhecer as mudanças. A falha em gerenciar mudanças é uma causa clássica de acidentes. Muitas vezes, uma alteração que parece pequena pode ter consequências que ninguém esperava e acaba degradando uma barreira de segurança. Esse fundamento é sobre estar atento e sempre se perguntar: será que essa mudança não deveria passar por uma avaliação de risco formal? Esse aqui é um dos mais poderosos, na minha opinião. Nós paramos o trabalho se algo inesperado acontece. Se uma tarefa sai do planejado, a tendência natural pode ser dar um jeitinho, improvisar para terminar logo. Esse fundamento dá a todos o poder de parar, respirar e reavaliar. Essa pausa pode ser a diferença entre um pequeno problema e um acidente gigantesco. E para fechar a lista, o 10º, nós estamos atentos a sinais de fraqueza. Muitos dos grandes acidentes foram precedidos por pequenos sinais. Uma vibração estranha, alarmes que disparam toda hora, um vazamento pequeno. Esses são os sinais fracos. Quem está na linha de frente é quem melhor pode percebê-los. Esse fundamento incentiva a reportar e, principalmente, a investigar esses sinais com persistência. Agora que a gente já viu os 10 fundamentos, vamos dar um passo adiante e falar da filosofia que faz tudo isso funcionar de verdade. Porque, no fundo, não se trata só de seguir uma lista, um checklist. E essa citação da própria IOGP deixa isso bem claro. O objetivo não é criar mais regras para punir as pessoas. O objetivo é empoderar, é fazer com que as pessoas se sintam seguras para falar, para relatar problemas e dilemas abertamente, sem medo de crítica ou de represália. É sobre criar um diálogo honesto e aberto sobre os riscos. E para essa cultura funcionar, a organização também tem um papel crucial. São necessários 4 fatores: um comprometimento real da liderança, clareza de que o objetivo é reforçar boas práticas, um canal para comunicação aberta sobre as dificuldades e, finalmente, que as questões que são levantadas sejam resolvidas, e resolvidas rápido. Quando a gente junta tudo isso, os fundamentos práticos e esse empoderamento cultural, os resultados são transformadores. A segurança é fortalecida de dentro para fora. Os benefícios dessa abordagem são muito claros, muito diretos. Primeiro, claro, uma redução nos acidentes e um caminho real para eliminar fatalidades. Mas não é só isso. A gente vê um aumento no engajamento de todo mundo e um fortalecimento geral da cultura de segurança, que passa a fazer parte da conversa de todo dia. E, para fechar, fica uma pergunta para reflexão que está totalmente ligada ao 10º fundamento. E não é uma pergunta para amanhã, é para hoje. Que pequeno sinal, que situação incomum aí no ambiente de trabalho pode ser um indicador, um alerta precoce? Identificar e comunicar isso, esse é o primeiro passo para fortalecer as barreiras que, no fim do dia, protegem a todos nós.